o meu nome é Maurício, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico de Gálatas. Hoje vamos estudar o capítulo 4, vamos ver o que é capítulo 4, a mensagem que o capítulo 4 nos pode trazer. Mas vamos começar e ia-vos pedir para abrirmos o livro de Gálatas no capítulo 4. E eu vou começar a ler. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, e aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus, que é feito depois da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me os dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puderem eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. E exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Então Paulo aqui fala mais uma vez sobre a nossa salvação, sobre a fé. E Paulo começa logo por dizer, digo, pois, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo aplica a analogia da chegada à maioridade de um filho, ao contrastar a vida dos cristãos antes da salvação e depois da salvação. Ou seja, porquê é que Paulo usa esta analogia? Porque ao Paulo usar esta analogia da maioridade, os Gálatas iriam perceber. Porquê? Porque naquela altura, as crianças, quem decidia a maioridade era o pai. Daí, quando ele diz que estava sob os tutores e os curadores, quem eram os tutores e os curadores? Os tutores ou curadores eram escravos
que estavam, como o pai de Agogós, estes estavam encarregados de cuidar dos menores, enquanto os curadores geriam as suas propriedades que eles tivessem até que atingissem a maioridade. Juntamente com o Ai, ou seja, com o pai de Agogós, como a gente viu no outro capítulo, eles tinham eles tinham a total responsabilidade pela criança. De modo que as crianças, sobre o cuidado deles, não se diferenciavam de nada ao escravo. Daí Paulo diz assim, ou seja, o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, porque ele é senhor de tudo. Ou seja, ali não há diferença. E então Paulo utiliza essa analogia para nós percebermos. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que Paulo está a querer dizer era nós, antes de atingirmos a maioridade, ou seja, antes de atingirmos a salvação em Cristo, nós estamos presos à lei. Nós estamos sobre o Ai, sobre o pai da Agogós. Nós estamos sobre a lei, sobre os rudimentos do mundo. Mas vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, Deus enviou o seu Filho, ou seja, como naquele tempo o pai é que decidia a altura da maioridade, quando é que o filho atingia a maioridade, Paulo diz que na plenitude do tempo, ou seja, quando Deus achou o tempo exato, Deus enviou o seu Filho, enviou Jesus Cristo. Para quê? Para que salvasse para resgatar os que estavam sob a lei. Mas Paulo diz assim, enviou o seu Filho nascido de mulher sob a lei. Ou seja, o que Paulo estava a dizer nascido de mulher, Paulo estava a enfatizar a plena humanidade de Jesus. Ou seja, que ele tinha nascido de uma virgem. Nós sabemos que Jesus nasceu da virgem. E depois quando diz para resgatar os que sob a lei, Paulo estava a dizer era que Jesus, como todos os seres humanos daquela altura, Jesus teve que obedecer à lei. Foi obrigado a cumprir e a obedecer à lei de Deus. A diferença entre Jesus e os homens, e os outros homens, era que Jesus obedeceu à lei de forma perfeita. O que a sua impaquibilidade, ou seja, a sua perfeição sob a lei, fez Jesus o sacrifício perfeito pelos pecados. Ou seja, aquele que cumpriu toda a justiça. Ou seja, obedeceu a Deus. E isso tornou-o perfeito para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, através da morte de Cristo, nós somos resgatados da lei. Nós somos libertados, nós somos justificados. Como diz Paulo em Gálatas 3, nós já não estamos sob o ai, já não estamos sob a lei. Então ele diz, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito do seu Filho é a obra do Espírito Santo para continuarmos, para confirmar aos cristãos da sua adoção como filhos de Deus. Ou seja, a certeza da salvação é uma obra do Espírito Santo e não provém do homem. E quando ele diz de clama Abba, Pai, a palavra Abba é uma palavra fantástica. Porque o termo aramaico, este termo aramaico é um termo carinhoso usado pelas crianças para falar com os seus pais, o que equivale à palavra do paizinho. E também é um termo bastante pessoal com o qual nós já vemos em vários livros do Novo Testamento que Jesus referiu-se várias vezes a Deus por Abba. Depois no versículo 7, ele diz, de sorte, já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. O que Paulo estava a dizer era que a pessoa que tentava ser justificada diante de Deus por obras da lei não era justificado, mas era escravo. Mas aquele que era justificado pela fé em Cristo não era escravo, mas filho de Deus. E filho com plenos direitos. Ou seja, herdeiro de Deus. Isto era o que Paulo estava a dizer. Paulo estava a dizer era que nós estamos sob a lei, mas Deus enviou o seu Filho para nos libertar da lei, para nos libertar da escravidão. E depois Paulo, do versículo 8 até ao versículo 20, Paulo volta a falar aos Gálatas, dizendo assim no versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não o são.
Ou seja, o que Paulo estava a querer dizer aos Gálatas era: ok, irmãos, vocês não conheciam a Deus. Não conhecendo a Deus, serviam outros deuses que não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis a voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Ou seja, Paulo estava a dizer: vocês antes não conheciam a Deus, ou seja, cumpriam a lei, oravam, serviam a Deus que não o são por natureza. Mas agora que conheceis a Deus, porquê é que estáis a voltar às velhas práticas? Porquê é que estáis a voltar à escravidão? Guardais dias, meses, tempos e anos. Estes dias, tempos e anos, Paulo estava a referir-se às festas do calendário judaico. E Paulo, no versículo 11, diz: receio de vós eu tenha trabalhado em vão. O que Paulo estava a querer dizer era que Paulo estava a começar a recear que todo o seu trabalho com os Gálatas tinha sido em vão. E depois Paulo volta a ver a perplexidade sobre eles. Diz assim: sendo qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Ou seja, Paulo, ao dizer isto, Paulo tinha sido fariseu e confiava na sua própria justiça para salvá-lo. Porém, Paulo, quando conheceu a Cristo, Paulo abandonou tudo isso e confiou na graça de Deus. Foi obediente a Deus. E era isto que Paulo estava a dizer aos Gálatas. Paulo estava a insistir para que os Gálatas seguissem o seu exemplo. Depois, no versículo 3 diz: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade. Nós sabemos que Paulo já esteve doente. E quando esteve doente teve que ficar na Galácia por uns tempos. E foi nesse período de tempo que Paulo apresentou o Evangelho aos Gálatas. E Paulo diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como o anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo estava a querer dizer era: eu estava doente, mas mesmo assim vocês me receberam. Vocês não me fecharam a porta. Vocês receberam-me. Vocês mostraram carinho por mim. Receberam-me como se fosse como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, quando Paulo usa o anjo de Deus, a palavra anjo significa mensageiro. Que é feito depois da vossa exultação? Ou seja, que é feito, Paulo está a dizer, que é feito dessa vossa felicidade? Da felicidade com que quando eu vos apresentei o Evangelho? Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. O que Paulo estava a dizer: eu anunciei-vos o Evangelho. E agora, por causa disso, vocês estão-me a considerar vosso inimigo? Só porque eu vos apresentei o Evangelho e não vos falei do que vocês queriam? E Paulo diz assim: os que os obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para o vosso zelo seja a favor deles. Ou seja, Paulo, quando estava a avisar os Gálatas, estava a mostrar-lhes amor, estava-lhes a mostrar carinho. Já os outros, não. Os outros estavam a levá-los para o caminho. Estavam a levá-los para a prática da lei. Estavam a levá-los para a prática das velhas coisas. Paulo estava a dizer, Paulo estava a mostrar carinho, mas os outros, não. Os outros não queriam saber deles. O que os outros queriam na prática era, na verdade, era que os Gálatas se voltassem a submeter à lei. E então, no versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Aqui Paulo está a encorajar os Gálatas a ter o mesmo zelo pelo Evangelho de Cristo como tinham tido na presença de Paulo. Ou seja, Paulo estava a dizer: irmãos, aquele zelo que vocês tinham, aquele carinho, aquele vosso cuidado que vocês tinham com o Evangelho, quando eu vos falei, vocês têm que o ter agora. Não podem tê-lo só quando eu estou presente com vocês. Vocês têm que o ter agora, vocês têm que continuar a tê-lo. Então Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo
estava a usar esta forma de meus filhos, a mulher a ter as dores de parto, quando a mulher dá à luz uma criança. O que Paulo estava a querer fazer é que, ao contrário, e quando ele diz até Cristo ser formado em vós, o que Paulo estava a dizer é que, ao contrário dos juizantes, Paulo estava a procurar levar os Gálatas à semelhança de Cristo. Os outros estavam a querer levá-los para a lei, para as práticas da lei, para a escravidão. Mas já Paulo, com o carinho todo que tinha por eles, Paulo estava a querer levá-los a Cristo. Paulo estava a querer levá-los a cumprir o Evangelho. Paulo estava a querer levá-los a cumprir as boas novas, o verdadeiro Evangelho de Cristo. E isso era o que estava a acontecer. Por isso Paulo estava a dizer, irmãos, nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pelos sacrifícios, pelas obras. Nós somos salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela fé, por Cristo. E isto era o que Paulo estava a querer dizer. E quanto os outros estão preocupados em que vocês pratiquem a lei, eu não. Eu não quero que vocês eu quero que vocês sigam o exemplo de Cristo. Eu quero levar-vos a Cristo. Eu não vos quero para mim, eu quero-vos para Cristo. E Paulo, para chamar a atenção a isso, para ser tocante, como nós vimos nos outros capítulos, Paulo no capítulo 1 e no capítulo 2, usou o seu exemplo, usou o seu testemunho. Em Gálatas 3, ele usou o testemunho de Abraão na fé. Ele aqui no capítulo 4, ele vai usar outra forma. Ele não vai usar o testemunho, vai usar uma alegória. Ou seja, do capítulo 21 ao 31, Paulo continua a contrastar a graça com a lei e a fé com as obras, e usa uma história do Antigo Testamento como analogia, ou seja, como uma ilustração do que ele estava a ensinar, ou seja, do que ele estava a ensinar da fé, da lei. A história que Paulo usa é de Agar e de Sara e dos seus respectivos filhos, como dos seus filhos, que eram Ismael e Isaac, como símbolo dos grupos baseados em duas alianças. A primeira aliança é a aliança da escravidão. A lei, a escravidão à lei. Já a segunda é a da liberdade. E nós vamos ver isso. Quando Paulo diz assim, dizei-me vós que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, eu posso estar a dizer, ok, vocês querem seguir a lei, mas vocês não ouvem o que a lei diz? Ele diz, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Ou seja, o que estava aqui a querer dizer era, e depois ele diz, mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Ou seja, Abraão teve 2 filhos. Nós fomos a Gênesis nós vimos isso, que é, Abraão naquela altura teve 2 filhos. Um filho foi de Agar, que era a sua escrava, que era Ismael. O outro filho, que Paulo diz aqui, mediante a promessa ou livre, ele está a falar de Isaac. Porquê? Porquê que Paulo diz mediante a promessa? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão e a Sara. Tinha feito uma promessa de que lhes iria dar um descendente. Sara, para quem não sabe, e se formos ler a Gênesis, Sara era estéril. E Deus, quando prometeu um descendente a Abraão, que nós vimos as promessas em Gálatas 3, Deus prometeu um descendente a Abraão. E esse descendente era Isaac. Esse descendente, mediante a promessa, era Isaac. E quando ele diz, o da escrava nasceu segundo a carne, porquê? O que ele diz aqui, segundo a carne, o nascimento de Ismael nasceu de acordo com as leis naturais, ou seja, Abraão e Sara usaram a escrava, a Agar, para ter um filho. E daí ele ter sido das leis naturais, ou seja, da carne. Mas depois ele diz, mas o da livre mediante a promessa. Ou seja, Deus permitiu que Abraão e Sara concebessem a Isaac, ou seja, quando Sara já tinha passado da idade de dar à luz e ser estéril, Deus deu-lhe um filho, ou seja, foi a promessa. Isaac nasceu por intervenção divina, mediante o cumprimento da promessa. Já Ismael foi pela carne. E quando ele diz aqui alegóricas, o que é que são alegóricas? A palavra alegórica é uma palavra grega, era usada para uma história que, ou seja, era para transmitir o significado além do sentido literal das palavras. Ou seja, nesta passagem, o que Paulo estava a usar era fazer uso de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac,
com histórias bíblicas, para ilustrar uma verdade espiritual. E então quando Paulo diz aqui depois diz aqui as duas alianças aqui que Paulo faz ou seja, as que a gente viu. Agar era a escravidão e Sara era a liberdade. E então, quando Paulo diz assim, Paulo aqui, nas duas alianças, Paulo usa as duas mães, os seus dois filhos e os dois locais como outra ilustração das alianças. Ou seja, Agar, Ismael e o Monte Sinai, ou seja, a Jerusalém terrestre, representavam a aliança da lei. Sara, Isaac e a Jerusalém celestial significavam a aliança da promessa, ou seja, a promessa que Deus tinha feito. Paulo, ao usar isto, Paulo não pode contrastar estas duas alianças como caminhos diferentes para a salvação, ou seja, uns eram para os santos do Antigo Testamento e outros para o Novo Testamento. Não, porque aliás, Paulo nega mesmo isso em Gálatas 2, versículo 16 e Gálatas 3, versículo 10 a 14 e 21 e 22. Ou seja, o que estava a dizer o objetivo da lei, que nós já vimos, o objetivo da lei era somente para mostrar a todos os que estavam debaixo dos seus mandamentos e a condenação e mostrar a necessidade de um Salvador. A lei mostrava-nos a necessidade de um Salvador. E essa salvação era somente pela graça. E a lei nunca tinha sido intencionada para retratar o caminho da salvação. Ou seja, a lei nunca foi intencionada para a salvação. Ou seja, o que Paulo estava a dizer era que aqueles como os judaizantes, ou seja, aqueles que estavam a cumprir a lei, ao tentarem obter a justificação pela lei, pelas obras, pelo cumprimento da lei, não recebem liberdade, mas pelo contrário, recebem condenação, recebem escravidão. Enquanto aqueles que partilham da salvação, ou seja, aqueles que são justificados perante Deus pela fé, pela graça, não são condenados, não são escravizados, pelo contrário, são libertados da escravidão e da condenação da lei. Ou seja, a fé traz-nos liberdade, a lei traz escravidão. Era isto que Paulo estava a querer dizer. E quando Paulo utiliza a Jerusalém atual, Paulo estava a falar não somente dos habitantes da cidade, mas, ou seja, todos os judeus. Ou seja, eles estão submetidos à lei, eles estão escravos da lei. E quando Paulo utiliza no versículo 26, ele diz assim, mas a Jerusalém lá de cima é livre, fala a nossa mãe. Paulo está a falar da Jerusalém celestial, ou seja, da promessa daqueles que são cidadãos do céu, dos cidadãos que ou seja, somos livres da lei, das obras da escravidão e da tentativa incessante e inútil de agradar a Deus. Ou seja, nós não podemos agradar a Deus por meio da carne. Ou seja, os cristãos são filhos da Jerusalém celestial, ou seja, a cidade-mãe do céu, em contraste com os da escravidão, os filhos de Agar. Os crentes, ou seja, os filhos de Agar são escravos. Os crentes em Cristo são livres. E quando Paulo, no versículo 28, diz assim, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, sois filhos da promessa, o que Paulo estava a dizer é que, como Isaac herdou as promessas feitas a Abraão, também os cristãos são beneficiários das promessas de Deus, pois eles são herdeiros espirituais de Abraão. Gálatas 3:29, ele diz, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Já os descendentes de Ismael, ele diz aqui no versículo 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ou seja, Paulo, ao usar o exemplo de Agar, de Sara, de Ismael e de Isaac, o que Paulo estava a querer dizer era, irmãos, Agar, que é a lei, traz-nos escravidão. Sara, que é a livre, e o seu filho, traz-nos a liberdade. E isto, irmãos e amigos, foi o que Paulo disse várias vezes, e isso é o que nós temos que aprender. É que
A lei não, mais uma vez, aprendemos que a lei não nos traz salvação. Nós não somos salvos mediante a lei. Nós não somos salvos mediante as obras, mediante o sacrifício. Nós somos justificados e salvos pela fé. E isto nós podemos trazer para o dia de hoje. Quando Paulo diz que ele enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, nós vivemos num mundo, e segundo a palavra de Deus, Paulo no livro de Romanos fala disso. Paulo diz assim, diz em Romanos que nós estamos separados de Deus pelo pecado. Porque o pecado ou seja, nós estamos separados de Deus pelo pecado. E que esse pecado leva-nos à morte. Mas Deus enviou o seu Filho por nós. Aquele Cristo, este Jesus Cristo, que veio ao mundo viver uma vida perfeita. Ele próprio diz, nascido sob a lei, ou seja, Jesus nasceu sob a lei, foi obrigado a cumprir a lei. Obedeceu à lei de forma perfeita. Fazendo-se perfeito, fazendo-se sacrifício por nós. Ou seja, o que Paulo estava a dizer, e é o que eu te digo a ti, que estás a ver este vídeo. Nós não temos que fazer sacrifícios. Nós não temos que fazer sacrifícios. O sacrifício já foi feito. Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. Aos olhos de Deus, aos olhos da lei, nós somos pecadores. Romanos diz isso. Porque estamos separados de Deus pelo pecado. Mas João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito para a cruz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o sacrifício já está feito. Nós não temos que fazer sacrifícios. E neste momento, Deus está a chamar-te, Deus já te conhece, Deus conhece-te. O Andy falou nisso na pregação. Deus conhece-nos. Deus sabe quem nós somos. E Deus deu o seu filho, ou seja, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos mediante a fé. Lembrem-se o que nós aprendemos em Gálatas 3. A lei não nos salva. A lei conduz-nos a Cristo, conduz-nos à fé. Porque o salário deste pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E este Deus está-te a chamar hoje. Este Deus está-te a chamar para tu viveres uma vida com Ele. Para tu viveres uma vida. Para seres herdeiro. Para seres filho de Deus. Mas para isso, tu tens de ter fé em Deus. Tens de ter fé em Cristo. Tens de ter fé neste Cristo. Neste Cristo que morreu por mim, que morreu por ti. E Ele, neste preciso momento, Ele está a dar-te um presente. Ele está-te a dar Ele está-te a chamar. Ele está a chamar-te para ti. Ele está a chamar-te. Porque Ele quer que porque Deus enviou o seu Filho por ti. Gálatas 4, versículo 6, ele diz, porque vós sois filhos, e Deus enviou o Espírito do seu Filho para que clamava Pai. Deus enviou o Filho para nos libertar da lei. A lei traz-nos escravidão. Mas a fé em Cristo liberta-nos. E essa fé, nós estamos não mortos espiritualmente, pelas Escrituras estamos mortos espiritualmente, mas pelo sacrifício de Jesus. Por aquele Cristo que morreu na cruz. O sangue dele pagou os nossos pecados. E pelo sangue dele, pela morte dele, nós temos acesso ao Pai. E isto é a mensagem que eu quero que tu percebas. Não tens que fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito. Deus ama-te e Deus tem um plano para a tua vida. E Deus neste preciso momento está-te a chamar. E é o meu maior desejo, é que tu venhas a conhecer o Deus que eu conheci.
é que tu venhas a conhecer este Deus de amor. Esse é o meu maior desejo. Se tiverem dúvidas, já sabem. Espero que tenham gostado de tudo. E se tiverem dúvidas, por favor, estejam à vontade, entrem em contacto connosco. Que tenham uma semana abençoada. Deus vos abençoe.